Ouvi Jesus a mim dizer: ó, vem, descansa em mim. No meu seio podes ter consolação sem fim. Shalom, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, na paz de Cristo. Então, hoje eu quero contar uma parábola, é uma história. Diz que tinha dois jovens e um dia eles se encontraram numa canoa. Canoa, para quem não sabe, é tipo um barquinho que é usado, né, para fazer travessia no rio, coisas pequenas, né? E eles se encontraram no meio do rio e um ia para a igreja e o outro ia para a festa. E aí conversaram e o outro convidou ele para ir para a igreja, ele disse que não. Aí um decidiu ir para a sua igreja e o outro para a festa. No retorno para casa, quando eles estavam no rio, né, disse que deu uma tempestade, a canoa virou e os dois morreram. E quando chegou no céu, diz que o que estava na igreja não entrou e o que estava na festa entrou. Foi admitido no céu, mas o que estava na igreja não entrou. E aí o que estava na igreja falou para o anjo, né? Olha, tem alguma coisa errada aí, porque eu estava na igreja e eu não vou entrar, e ele que estava na festa pode entrar. Aí disse que o anjo explicou para ele, né? O que o que foi que aconteceu? Ele estava na festa, mas quando ele estava na festa, ele estava pensando o seguinte: poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Olha que ambiente ruim, eu não quero mais esse ambiente para mim e eu vou procurar a igreja. Ele estava pensando nisso. O que estava na igreja estava lá. Eu não vejo a hora desse culto acabar. Que sermão chato. Olha aquele dali, ó, metida besta e pensando em coisas ruins, né? Então, ele desejando ir para a festa que o amigo foi. Então, o anjo explicou para ele, por isso que ele entrou, porque ele estava naquele ambiente, mas já não estava se sentindo bem, e se ele, né, tivesse mais oportunidade, ele teria ido adorar a Deus, né? E você que estava lá dentro estava se sentindo mal, já querendo ir para as festas. Então, isso é uma parábola, né? É uma história. Mas o que é que lembra essa história? Qual é a história que tem dentro da Bíblia que lembra isso aí? Que o Senhor Cristo diz que vai dizer, né? A pessoa vai dizer para ele: Senhor, Senhor, eu curei no teu nome, eu fiz milagre, eu realizei milagre em teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo. E o Senhor vai dizer: não te conheço, afasta de mim que praticais a iniquidade. É claro que essa pessoa vai fazer isso onde? Dentro de uma igreja, né? Mas por que Cristo vai falar isso? Quem é que pratica a iniquidade? O adversário, os pecadores, os que seguem, né? Os que se apegam ao pecado e não querem deixar. Então, o que é que nos traz, que alerta nos traz isso? Cuidado com as coisas que eu estou fazendo dentro do meu lar, dentro de uma igreja, onde quer que esteja. Que a gente não peca só dentro de uma igreja, dentro do lar, é, é no trabalho, é em vários lugares. A gente pode estar pecando, né? Temos que ter cuidado com isso. Porque todos nós temos uma obra para fazer aqui na Terra. Todos nós temos uma obra. Dentro do lar temos uma obra a realizar, na igreja temos uma obra a realizar, no trabalho temos uma obra a realizar. E como é que estamos realizando esta obra? É com alegria? É com amor? É com dedicação? Porque o que conta para Deus é que a gente faça as coisas para Ele. Se você está dentro de uma igreja, né,
que você faça as coisas para Ele com amor, com dedicação. Quando você está dentro da igreja, não é para estar olhando o irmão que faz isso, não sei quem faz aquilo, né? Olha como ele está, olha como ele está dando essa aula, nem sabe falar, e olha, ficar olhando os defeitos, os defeitos das pessoas. Não é essa a obra de Deus. A obra de Deus é você estar lá de coração, né, ouvindo os hinos, procurando colocar em prática, ouvindo a pregação, porque a nossa obrigação é falar para as pessoas de Deus, das doutrinas, dos ensinamentos do Senhor. Então é importante que você ouça a pregação e chegue em casa e verifique se aquilo tudo que você ouviu né? Porque a pessoa é pecadora, vai errar, vai, né? E como o senhor diz, né, existe muito falso profeta, você tem que chegar em casa e pegar a Bíblia e verificar. Eu passei anos acreditando, se bem que aquilo me chamava a atenção que aquilo era uma mentira. Nunca entrou em mim verdadeiramente que Davi tinha perdido tudo e Deus pegou tudo que era de Davi e deu para outro homem. Esse ensinamento foi dado há anos no lugar em que eu estava. Mas eu nunca me atentei para chegar na Bíblia e olhar se aquilo era verdade ou mentira. Nunca fiz isso, né? Hoje que eu estou estudando a Bíblia, eu vejo que é uma grande mentira. A promessa que tem para Davi na Bíblia é grandiosa, grandiosa, na eternidade. Então, daí, se eu tivesse o cuidado de verificar os ensinamentos, eu já ia ver que isso aí era uma coisa errada, né? E eu já não ia querer seguir seguir essa obra, né? Porque o Senhor disse que vai dizer, afastai de mim que praticais a iniquidade. Então, se aquela obra que você está ali defendendo e pregando e ensinando para as pessoas, se aquilo ali não vem de Deus, né? Então você está ensinando mentiras para seus filhos, para seus amigos. Por quê? Porque você não vai na Bíblia e verifica. Então vamos ter cuidado, né? Para fazer a obra de Deus com muito amor. Qual é a obra de Deus? Quando que eu estou fazendo a obra de Deus? Quando eu estou ajudando uma família que está necessitada, que eu posso ajudar em termos financeiros, em termos de levar a palavra também, né? Isso é obra de Deus. Ele fala, né? Quando eu estive nu, não me vestiste, quando eu estive com fome, não me deste de comer, né? Então, no caso de Raabe, quem era Raabe? Uma prostituta. Mas Raabe entrou no céu? Entrou. Por que ela entrou no céu? Porque ela estava naquele ambiente, mas ela estava já desejando estar com o povo de Deus. E ela sabia que estar com o povo de Deus é andar em santidade, em verdade. E ela desejou tanto estar com o povo de Deus que Deus mandou aqueles dois homens irem lá para libertar ela daquela situação em que ela estava, né? Então, aquela situação que ela estava já não estava agradando a ela, ela já não queria mais aquilo para ela, e ela desejou tanto que Deus, só ela e a família dela foi salva daquela cidade, porque a cidade estava mergulhada em imoralidade e iniquidade. O homem que estava na cruz, naquele momento da morte, ele reconheceu Cristo, que era, né, ele não merece estar aqui, eu mereço, porque eu fiz o errado, estou aqui, e mereço estar aqui, mas ele não. Lembra-te de mim. Aí Cristo levou ele junto com ele. Então temos que ter muito cuidado com o que estamos fazendo quando estamos dentro de uma igreja, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, para que a gente esteja fazendo a obra de Deus. E a obra de Deus, a gente deve sentir amor em falar de Deus. Devemos sentir amor pelos ensinamentos, pelos conselhos do Senhor. Na parábola, o rapaz não entrou, estava dentro de uma igreja e não entrou, porque ele não estava sentindo amor ali. Ele não estava nem respeitando nada, né? Então, temos que sentir amor, temos que buscar, estar estudando a palavra, obtendo conhecimento,
para que a gente não seja enganado e a gente esteja aí fazendo a obra que não é de Deus, achando que é de Deus, né? Porque o Senhor fala, né, para nós, que as escrituras elas servem para ensinar, para redarguir, para corrigir. E se a gente não vem para as escrituras, é a gente, né, para saber se aquele alimento que eu estou, que estão me dando espiritual é verdadeiro ou não, a gente pode ser enganado, e como esse rapaz, Senhor, Senhor, eu curei teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, e ele vai dizer, não te conheço, porque a obra que ele estava fazendo não era a obra de Deus. Os servos de Deus servem a Deus. Temos, temos que entender isso. Se você está sendo uma serva e um servo de Deus, você vai servir a Deus. E para servir a Deus, você tem que conhecer a palavra. Sem conhecimento da palavra, só dependendo de alguém te falar que é isso, que é aquilo, aquilo outro, você pode ser enganado e você pode se tornar um servo do adversário e não um servo de Deus, né? Então é isso, né? O recado, né? A mensagem que eu quero deixar hoje é isso. Dentro da sua casa, para ser serva de Deus, você tem que buscar instruir seus filhos na verdade que liberta, desde pequenininhos, para que eles tenham intimidade com Deus na vida diária. Essa intimidade dentro do lar é importante, porque é através da intimidade com Deus que a gente vai adquirindo as bênçãos e aquilo vai fortalecendo e a gente vai, a nossa fé vai aumentando e a gente vai cada dia mais querendo e desejando viver como Deus quer que a gente viva, tanto exteriormente como interiormente. Não adianta ser exteriormente, você está usando padrões de roupa que agrada a Deus, mas interiormente você está fazendo, né, as coisas tudo contrário que Deus manda. Não, a gente tem que orar e vigiar em ação, em palavras, porque a ação e as palavras é que vai dizer se você está, né, sendo uma serva ou um servo de Deus, né? Então, que a gente possa pensar sobre isso, né? Dentro de uma igreja, eu tenho uma igreja na minha casa, o que é que eu estou fazendo? Como eu estou dentro de uma igreja, eu estou procurando, porque aqui é a igreja na minha casa, mas Deus me dá também a obra para fazer. Ele bota famílias, uma família que está em dificuldade para eu ajudar. Isso é obra de Deus. Que eu possa servir com amor aqui dentro do meu lar, né, ao meu esposo, à minha filha, que eu possa servir com amor, com dedicação. Isso é obra de Deus. Que eu possa fazer do meu lar um pedacinho do céu, onde o Espírito do Céu possa habitar, isso é obra de Deus. Então você pode fazer a obra de Deus em qualquer lugar. Se você morar longe, numa fazenda, você pode fazer a obra de Deus lá. Cuidando do seu lar, para que o seu lar possa ser a habitação do Espírito Santo. Isso é obra de Deus, isso agrada a Deus, né? Então vamos ter esse cuidado, né? Para que quando a gente chegue do outro lado, tem aquela história de Lázaro e o rico, né? Quando chegou do outro lado, Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o tormento. O tormento é o quê? O arrependimento, que ele não podia voltar para corrigir. Vamos aproveitar, meus irmãos, enquanto estamos aqui, para analisar, para vigiar as nossas obras. Dentro de igreja, dentro do lar, no trabalho, vigia para ver se você está sendo servo e serva de Deus. Porque é isso que vai contar quando chegar do outro lado. Deus não quer saber quantos cargos você tinha dentro da igreja, isso para Deus não conta. Quantos cargos, quanto que você conseguiu juntar de dinheiro no banco, isso para Deus não conta. O que conta é que a gente esteja fazendo a obra dele aqui na terra. E através disso, porque o Senhor diz que a salvação é de graça, mas as obras o seguem. Uma vez que eu aceitei Cristo, eu tenho que andar da forma que Cristo, né, está me ensinando através da sua palavra. As obras o seguem. É isso que vai dar direito a gente ter nosso nome no livro da vida. E assim que a gente sair da terra, a gente está nos braços do Senhor. Já pensou que coisa linda? Que Ele não mente. Ele promete e Ele cumpre, né? E se a gente anda com Ele aqui, quando sair daqui, vamos estar com Ele, né? Para a vida eterna, gente. É a coisa mais linda do mundo, a promessa que Deus tem
para seus filhos, né, que guarda seus mandamentos e procura andar com sinceridade e com intimidade com ele. Porque ele vai dizer: "Não te conheço", porque ele não tinha nem aquele rapaz não tinha nem intimidade com ele aqui na terra. Tudo que ele fazia não era do agrado de Deus, tá bom? Então é essa a mensagem, e eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém, e até o próximo vídeo.